Boa noite. Lamento frustrar um pouco os irmãos que vieram esperando o pastor Odair, mas hoje vai ser comigo e eu espero trazer uma palavra do Senhor para edificar a vida dos irmãos. E hoje é uma noite que eu vou realizar alguns dos meus sonhos. E o primeiro é dizer muito obrigado, irmãos da adoração. Eu tenho 3 grandes sonhos para realizar hoje, mas vamos lá, vamos com calma. Glórias a Deus. Vamos começar como o pastor sempre começa, né? Eu gostaria de saber se nós temos algum visitante hoje aqui. Aqui desse lado temos algum visitante? Não? Aqui no meio? Ó, temos uma visitante ali, glória a Deus. Aqui desse lado? Então vamos me ajudar a realizar o meu segundo sonho, né? Que é no 1, 2, 3. Bem-vindos ao avivamento. Gostaria de honrar a vida do pastor Odair, que me confiou, muito obrigado, que me confiou a palavra hoje. E com muito temor e uma bela dose de tremor, hoje eu venho encarregado de trazer uma palavra do Senhor para tentar abençoar a vida dos irmãos, né? Mas eu gostaria também de honrar a vida do meu pai espiritual e do meu pai biológico, que hoje, um pouco antes de vir também em contato com o meu pai, que nós professamos uma fé um pouco diferente. Meu pai é católico, mas eu liguei para ele, pedi que ele me abençoasse, e ele ficou muito feliz do fato de eu estar recebendo uma oportunidade hoje, e me abençoou para eu estar aqui. Então, com todas as devidas bênçãos dadas, me sinto confiante para poder edificar a fé dos irmãos. Pessoal, podem sentar. Desculpa, eu sou novo nisso. Eu venho compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor entregou no meu coração um tempo atrás. O dia eu estava no trabalho e o Senhor botou essa palavra no meu coração e eu não sabia o porquê, mas eu escrevi ela e aí eu venho meditando nela desde então. E aí quando o pastor Odair entrou em contato comigo e me fez o convite, eu sabia que era exatamente para esse momento que o Senhor tinha colocado aquela palavra no meu coração. O título da mensagem de hoje é A Transformação que Só Cristo Pode Fazer. Eu quero iniciar hoje com uma pergunta. Quem aqui ostenta com orgulho e respeito uma cruz? Suas bíblias, pingentes, tatuagens, camisetas? Pois bem, saiba que no início do 1º século, você estaria carregando o maior e mais cruel modo de tortura e execução já criado pelo homem. Para vocês terem noção, só um contexto, existia um método de tortura e execução chamado o touro de bronze. Ele era literalmente uma estátua oca de um touro feito de bronze, aonde o condenado era jogado dentro desta estátua, e essa estátua era posicionada acima de uma fogueira, aonde essa estátua ficava extremamente quente e a pessoa acabava sendo cozida viva ali dentro. E mesmo assim, a cruz ainda era pior. A cruz foi o ápice da maldade humana até aquele momento. Porque a cruz, ela vinha e acabava matando o condenado, né? Matando a pessoa em 3 áreas diferentes do ser humano. A pessoa recebia a morte física através dos açoites, dos pregos. Mas a pessoa também recebia a morte psicológica, com todo o julgamento, com tudo aquilo que antecedia o momento da cruz. E a pessoa também sofria um terceiro tipo de morte, que era a morte moral, aonde esqueça aquela imagem de um Cristo pregado com um paninho nas partes íntimas. Isso não existia. O condenado era pregado nu, para que além de morto, humilhado, a moral dele ainda acabasse. As pessoas nunca mais falassem bem daquela pessoa em nenhum aspecto. Mas a minha pergunta é, por que então esse método de tortura tão cruel virou algo que a gente carrega hoje com esperança e amor? Porque eu olho para a cruz, eu sinto esperança e amor através da cruz. Porque diferente de todo ou qualquer outro método de tortura, a cruz recebeu o toque de Cristo. E a cruz recebeu o sangue de Cristo. E tudo que recebe o toque e o sangue de Cristo se transforma. Nada que recebe o toque de Cristo consegue permanecer como estava antes. Aí eu quero entrar na mensagem de hoje, né? Algo que tirava a vida em 3 dimensões do ser humano virou um símbolo de esperança e amor. E a Bíblia vai nos mostrar esse tipo de transformação através do toque de Cristo mais vezes. Ela vai nos provar isso e vai nos testificar isso em outros momentos. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 3 ao 6. Aqui nós vamos ver o encontro de Saulo com Cristo. Passo a ler então. Já encontraram? Passo a ler. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Não, vamos ficar pelo persegues mesmo. Vocês.
a quem tu persegues. Naquele instante, naquela luz, Saulo recebeu o toque de Cristo. A partir daquele momento há um corte na vida de Saulo e ele se torna o apóstolo Paulo. Tão querido e amado apóstolo Paulo. E nós vamos ver esta mudança sendo apresentada para nós um pouco mais na frente. Agora nós vamos para o versículo 20, por favor. Do versículo 5, de 5 e 6, onde ele tem o encontro com Jesus. No versículo 20, alguns versículos após, a Bíblia vai nos relatar que Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha a transformação, ele perseguia cristãos e a partir do momento em que ele recebe o toque de Cristo, ele se transforma num pregador do Evangelho. Acredita e começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Só um pouquinho que eu estou com minha colinha aqui. Agora, nós vamos para um outro exemplo, porque a Bíblia é cheia de exemplos, eu separei apenas 3. Eu separei a cruz, eu separei Saulo, e agora nós podemos ir para Mateus 9:9, por favor. É a história do chamado para Mateus. Passo a ler então, vou esperar mais um pouquinho. E Jesus, saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Um contexto sobre Mateus, tá? Mateus, ele era judeu, mas ele trabalhava para os romanos. Ele cobrava impostos dos judeus. E ele era odiado pelos judeus. Ele recebia muito preconceito, as pessoas não gostavam, as pessoas excluíam Mateus por ele ter, na visão dele, se vendido ao sistema dos romanos. Então ele era uma pessoa não quista no meio dos judeus. Mas quando ele recebe o toque de Cristo, ele imediatamente larga tudo. Mateus, no meio de judeus muito pobres, era uma pessoa com uma condição financeira diferente, porque ele trabalhava com dinheiro, ele trabalhava na coletoria. E a partir do momento em que ele recebe o toque de Cristo, ele simplesmente abre mão de tudo que ele tinha para seguir Jesus. O toque de Cristo, até agora, nós descobrimos que ele transforma um instrumento de tortura em um símbolo de amor e esperança. Ele transforma um pregador do Evangelho e o maior plantador de igrejas do Novo Testamento. E ele transforma um coletor de impostos renegado em discípulo. Ou seja, o toque de Cristo, quando ele vem, quando a pessoa recebe o toque de Cristo, ela muda completamente tudo. Ela muda tudo. Mas a Bíblia é perfeita. A Bíblia vai nos explicar tudo. Está tudo escrito ali. Basta nós termos o olhar para podermos identificar as coisas. Ela vai, inclusivemente, nos explicar o porquê que isso acontece. Agora eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em 2 Coríntios 5:17, aonde vai explicar o porquê que esse toque esse toque muda a pessoa. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, se essa pessoa está em Cristo, se ela recebeu o toque de Cristo, ela é uma nova criatura. E as coisas antigas passaram, e eis que tudo, como aconteceu com a cruz, como aconteceu com Saulo, com Paulo, e como aconteceu com Mateus, tudo se faz novo. E o novo, ele não é algo remendado, algo ajustado, como a gente gosta muito de fazer aqui no Brasil, uma gambiarra. Não, o novo é algo novo, não é uma adaptação do velho. O novo é que Cristo traz para a nossa vida. Nos exemplos da cruz, Paulo e Mateus, nós notamos que quando ao toque de Cristo, nada permanece igual. De novo, um plantador de igrejas, um perseguidor vira um plantador de igrejas, um coletor de impostos vira um discípulo, e um instrumento de tortura mais completo e complexo que o ser humano já inventou vira um símbolo de amor e esperança. Só que... vou aproveitar para tomar minha aguinha. Só que nada disso serve se nós não conseguimos trazer para a nossa realidade. Para nós, hoje, 2026, Nova Santa Rita. Nós precisamos... Eu creio que toda mensagem, ela só é edificante quando a gente consegue absorver algo e aplicar na nossa vida. Então, quando nós recebemos verdadeiramente o toque de Cristo nas nossas vidas, nós não conseguimos mais ser os mesmos. Nós, o Guilherme, a Keila, o Anderson, nós não conseguimos mais. Nós podemos tentar por um tempo, mas quando o toque de Cristo vem, as coisas mudam. Há uma transformação total de dentro para fora. É algo diferente, não é algo imposto de fora para dentro. É algo que vem de dentro para fora. Assim,
nós temos muitos exemplos. As pessoas que fumavam não fumam mais. Nós tivemos um exemplo de uma menina que foi liberta do cigarro, sentada lá atrás, ouvindo louvor. O irmão que bebia não bebe mais, o irmão que brigava não briga mais, o irmão que falava palavrão já não fala mais. Aquela pessoa, ela não é mais a mesma, ela mudou. Mas ela é melhor, ela é pior que os outros? Não, ela é uma pessoa diferente, porque ela recebeu o toque de Cristo na vida dela. A pessoa que frequentava os lugares errados, ela não consegue mais ir nesses lugares novamente e se sentir confortável como antes. A pessoa, ela poderia às vezes estar fazendo algo consciente, algo errado consciente, mas a partir do momento em que o toque de Cristo vem, ela não consegue mais. Aquilo muda ela. Ela começa a enxergar problemas onde ela não enxergava. Como muitos de nós que nos convertemos mais tarde, eu vou falar por mim, na minha vida sempre foi bem tranquilo ouvir um palavrão. Nunca foi um problema. Falar nunca me incomodou. Até que eu recebi o toque de Cristo. E quando o toque de Cristo veio, hoje, quando alguém fala um palavrão no dia, eu não vou cobrar a pessoa, não vou falar nada, mas aquilo, ele entra arranhando no meu ouvido. Ele não entra mais como ele entrava há 10 anos atrás. Porque quando o toque de Cristo vem, é nas mínimas coisas que ele vai te mudando. E ele vai te alterando de dentro para fora. Só que essa mudança, ela precisa ser visível. Visível e contínua. Ela não pode ser algo apenas interno e passageiro. Não. O toque de Cristo, quando ele vem, ele não sai mais. Cristo, dizem, né, que quando Cristo te laça, não tem mais o que fazer. As pessoas vão olhar, as outras pessoas que te conheciam tu antes deste momento, deste corte na tua vida, deste toque. Elas vão te olhar e vão dizer, tá, mas ele mudou. Mas isso é de verdade? Por quanto tempo isso vai acontecer? O porquê que ele está fazendo isso dessa forma? E nós vamos provar para essas pessoas através do nosso testemunho ao decorrer do tempo. Vai chegar um dia que elas vão dizer assim, não, realmente, essa pessoa era de uma forma, ela falava certas coisas, ela ia em certos ambientes, ela usava certas substâncias, e realmente essa pessoa está liberta. E aí tu vai gerar aquela dúvida, tá, mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? O porquê que isso aconteceu? Porque eu tento e não consigo e ele conseguiu. E aí é o momento para nós usarmos o nosso testemunho para evangelizar. É o momento de dizer para a pessoa, o que aconteceu comigo? Cristo. Deixa eu te apresentar o Cristo que me mudou. Deixa eu te mostrar o Cristo que alterou toda a minha vida. E que hoje eu vivo para servir, para que tu te apaixone pelo mesmo Cristo que eu me apaixonei. Por isso que o Evangelho, ele tem que ser pregado com leveza. Ele tem que ser pregado através do nosso testemunho. O pastor sempre diz para nós, né? Não sabe como falar, não sabe o que falar, conta a tua história. Conta o que Cristo fez para ti. Porque para Cristo todos somos iguais. Então se Cristo fez na minha vida, ele pode fazer na vida de qualquer outro irmão. E essa mudança, ela só vai ser contínua, porque ela não vem da nossa força. Pela nossa força, o ser humano, ele não consegue manter uma aparência, ele não consegue manter pelo seu próprio braço um estilo de vida diferente do que ele foi criado por muito tempo. A pessoa vai se policiar um tempo, a pessoa vai se cuidar um tempo, a pessoa vai começar a deixar escapar coisas que ela estava cuidando para que não escapasse, porque ela está forçando aquilo. Aquilo é algo que ela está batalhando para que aconteça. E quando é o toque de Cristo que transforma isso em ti, é natural. Isso vai acontecendo, tu não vai lutar para haver a mudança, ela vai acontecer de dentro para fora. Mas daí vão vir aqueles questionamentos, né? Às vezes dentro do nosso meio, porque nós precisamos também fazer a meia-culpa. Mas o irmão é uma bênção na igreja, mas o irmão é ruim no serviço. O irmão é uma bênção na igreja, mas o irmão faz maldade fora daqui. O que cabe a nós quando identificamos alguém nesta circunstância? Nós precisamos orar. É só o que nos cabe. Nós não podemos acusar, nós não podemos apontar, nós não podemos constranger, nós precisamos orar por essa pessoa, para que ela se permita ser tocada pelo toque de Cristo. Porque existem alguns tipos de transformações externas, transformações internas, mas só o toque de Cristo vai fazer uma transformação completa na tua vida, que vem de dentro e acaba saindo para fora. Quando Cristo nos toca,
acontece uma transformação espiritual profunda que muda tudo. O nosso caráter muda. A pessoa que antes não via problema em pegar algo no serviço, a pessoa que antes não via problema em mentir, a pessoa que antes não via problema em descumprir regras morais e éticas, isso muda, isso altera. Isso para ela começa a ser um dos sonhos, nossos objetivos de vida, eles começam a mudar. E a nossa forma de entender o que é para nós e o que não é mais para nós. Muito mais importante do que sabermos o que é para nós, é sabermos o lugar onde a gente não cabe mais. É muito fácil saber onde é que é o meu lugar. O meu lugar é dentro da igreja. Mas além da igreja, aonde que não é mais o meu lugar? Qual é o lugar que eu não pertenço mais? Qual é o lugar que antes de eu ter o toque de Cristo na minha vida, eu pertencia, eu ia, eu gostava, mas hoje esse lugar ele não está mais. Eu não estou mais me encaixando neste ambiente. Isso a pessoa precisa identificar para que ela pare de se enganar e entenda que depois que o toque de Cristo vem, tudo muda. Eu só vou pedir para os irmãos da projeção botar 2 Coríntios 5,17, porque como diz a palavra, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Não é uma parte das coisas se fizeram novas. Não é o meu comportamento se fez novo. Não é o que eu falo se fez novo. É tudo se fez novo. Através da pessoa que está em Cristo Jesus. Quando a Bíblia vai nos falar sobre odres e vinhos novos, ela não fala sobre algo ainda aproveitável, algo que ainda dá para usar. Não, ela vai nos falar que o velho não serve mais. E que só a partir do momento em que nós entendemos que o velho não serve mais, abre-se caminho para se criar o novo. Tu nunca vai conseguir criar o novo num espaço que ainda está ocupado pelo velho. O velho ele precisa ser deixado para trás para que o novo possa ocupar o espaço. Mas cuidado, irmão. Não acha que isso é pela tua força ou pelo teu mérito que isso vai vir. É somente o toque de Cristo que vai fazer isso. Nada mais. Não importa o quanto nós nos esforçamos, não importa o quanto nós nos empenhamos, apenas o toque de Cristo vai fazer isso nas nossas vidas. O mesmo toque que transforma a cruz no símbolo de amor e esperança é o que transforma o pecador, sujo, imundo, em uma nova criatura, limpa e pronta. Só que nós precisamos entender uma coisa muito importante. E eu gostaria de realizar o meu terceiro sonho, né? Que é dizer, os irmãos da adoração, por favor, podem subir. E eu consegui realizar os meus 3 sonhos hoje. Os irmãos do louvor podem subir, por favor. Cristo, Deus, o Espírito Santo, Ele pode fazer qualquer coisa. Deus, Ele é onipotente. Deus, Ele pode fazer absolutamente tudo. E eu vou usar o exemplo que eu uso muito lá com minhas crianças do Conexão. Se Deus quiser, Ele pode fazer desta mesa um marshmallow. É só Ele querer, Ele pode. Com exceção de uma única coisa. Deus não pode te obrigar a amar e aceitar Ele. Não, isso é uma decisão nossa. O amor a Cristo, o amor a Deus, ele é uma decisão nossa diária. Nós precisamos dar este passo. Cristo não vem arrombando portas. Cristo não vem empurrando as coisas e se impondo para nós. Cada um de nós que está aqui dentro hoje, tivemos que dar esse passo. Cada um de nós precisamos em algum momento aceitar e nos abrirmos para Cristo, para que aí então Ele pudesse dar o toque dele na nossa vida. E aí nós começarmos a mudar. Ah, mas eu ainda erro, eu ainda falho. Meu irmão, todos nós erramos. O único que nunca errou foi o que tocou na cruz. Nós sempre vamos errar. Por isso que por isso que Deus é nosso Pai e Ele quer nos perdoar através de cada pecado que cometemos. Basta orarmos e pedirmos o perdão para Ele. E aí, com a certeza do nosso pecado perdoado, seguimos em frente e tentamos ser pessoas melhores através do toque de Cristo na nossa vida. E eu gostaria de convidar o pastor. A mensagem era essa, pessoal. Queria agradecer muita atenção de todo mundo. Não sou muito bom com encerramentos. Bem, fomos muito abençoados com a palavra ministrada pelo Guilherme. É uma alegria saber que os filhos dessa casa têm crescido, têm desenvolvido. E todos têm uma palavra maravilhosa, né? Eu estava ali
Só desfrutando da palavra. Obrigado, Guilherme. Coloque-se em pé, vamos orar. Estamos nesse tempo da oferta agora também. E Mateus 6,33 vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então eu quero parabenizar todos os irmãos que colocaram em primeiro lugar o reino de Deus hoje. Sacrificaram. Eu sei que eu também gosto de futebol. Estamos vivendo a Copa do Mundo, né? Mas poderão haver mais jogos durante os cultos. Quero lembrar a todos que os cultos sempre haverão, independente do que acontecer. Vai ter os cultos, sempre vai ter aqueles que buscam em primeiro lugar o reino. Sabe, eu li algo interessante. As nossas famílias precisam mais da nossa intercessão do que a seleção precisa da nossa torcida. Sempre as nossas famílias vão precisar mais da nossa intercessão. Então você escolher a melhor parte, estar na igreja. Não culpe, não julgue, não faça piada com quem não veio, né? A Bíblia diz para suportarmos uns aos outros. Como naquela passagem, você escolheu a melhor parte. Então eu creio que a fila está menor hoje. Então nós podemos fazer orações, né? Tem muita gente hoje celebrando a vitória do Brasil e tal, e nem vai lembrar de estar pedindo a Deus. Mas eu quero te dar aí 1 minuto para você fechar teus olhos. Já que você veio até aqui, você pode pedir algo para Deus. Se você precisa de uma cura, peça ao Senhor agora. Pai, nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, e tudo que necessitamos, Senhor, nós buscamos o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. E sabemos que todas as coisas serão acrescentadas. Eu peço saúde àquele que precisa de uma cura. Eu peço em nome de Jesus a cura espiritual, a libertação para quem precisa de libertação. Eu peço, Senhor Deus, também na vida financeira das pessoas. Eu peço por emprego para os irmãos. Eu peço para que hajam promoções no trabalho. Pai, aqueles que buscaram o Senhor, haja diferença entre aqueles que buscam e que encontram o Senhor. Nós sabemos que se buscarmos, encontraremos o Senhor. Nós buscamos, nós escolhemos. Aqui está a tua igreja reunida. Pessoas em casa pararam tudo e estão assistindo esse culto também. Pai, que os céus estão abertos para ouvir o teu pedido, meu irmão, minha irmã. Peça por você, interceda por você, pela sua casa, pela sua família. Apresente-se na presença do Senhor. Nós nos apresentamos como igreja santa, lavada, remida no sangue de Jesus. Porque assim como a cruz foi transformada, como Saulo foi transformado em Paulo, Pai, como foi pregado nessa noite, nós tivemos um encontro com Cristo e tivemos nossas vidas transformadas. Já não somos mais o mesmo, aquele velho homem morreu, agora somos nova criatura, agora somos filhos de Deus, herdeiros das promessas, e nada pode impedir o nosso Pai de nos abençoar. Nós cremos que a Tua presença está nesse lugar, cremos no poder do Espírito Santo para fortalecer todos os crentes dessa noite. Cremos, Senhor Deus, que há uma unção especial para essa noite. Há uma recompensa nessa noite pela busca pelo Senhor. Que o Senhor prometeu que quem busca, Ele encontra, e nós lhe buscamos em espírito e em verdade. Nós o adoramos nessa noite. Nós dizemos: não há outro Deus melhor, não há outros deuses que nos importam. Todos são falsos. O Senhor é o verdadeiro Deus. Na presença dos adversários, a Ti nós cantaremos louvores ao Teu nome. Nós adoraremos ao Senhor, independente do tempo e da estação, independente do frio ou do calor, independente das diversões desse mundo. Pai, nós queremos aquilo que é celestial, nós queremos aquilo que vem dos céus, aquilo que capacita o crente para viver uma vida extraordinária. Por isso, destrava o que está travado, em nome de Jesus. Destrava, Pai, se tem algum demônio impedindo o crescimento, que esteja impedindo você de ser totalmente nascido de novo, que haja, Pai, um novo nascimento genuíno e verdadeiro nessa noite. Alguma parte de nós o sangue de Jesus não alcançou, pode tocar agora com teu sangue a nossa alma, o nosso corpo, o nosso entendimento. Quantos querem pedir para os céus descer nessa noite? Vem, Espírito. De quem é o reino? Deixa o céu descer. Cante, igreja. A igreja gloriosa.
gloriosa, canta. glória pra sempre, amém. Pra sempre.